Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar nessa noite. Que alegria poder ouvir essas músicas. O quanto isso enche o nosso coração, o quanto isso nos alegra e nos estimula a cada dia buscar servir a Jesus, o nosso mestre. Eu queria só fazer dois destaques. O nosso pastor Alberto, ele está ausente nesse final de semana. E na próxima final de semana ele estará conosco, estará retornando, e ele precisou se ausentar neste final de semana. O segundo destaque é para os adolescentes. Eu acho que os irmãos viram o vídeo do convite do Congresso de Adolescentes. Então, para você que está chegando hoje aqui, eu quero convidar você, e se você tem algum adolescente na sua família, eu queria desafiá-lo a trazê-lo nesse próximo final de semana. Sexta e sábado desse próximo final de semana, vai estar acontecendo aqui o Congresso de Adolescentes, e é um assunto muito interessante, é um assunto que cabe para todos os adolescentes. E aí eu quero deixar o meu convite com você, e aí você que está aqui, talvez tenha algum adolescente chegando hoje aqui, que você não deixe de participar. Venha estar com a gente no próximo final de semana, e você vai ver como é bom e como é gostoso estar aqui no Cafofo. Você que não conhece o Cafofo, eu posso deixar à vontade para você vir também no sábado e conhecer como é que funciona o Cafofo, o culto dos adolescentes. E aí você pode chegar e vir aqui conhecer um pouquinho. E aí também os jovens estão no sábado à noite, né, pastor Thiago? Está aqui também, os jovens estarem com a gente. Mas você também que é jovem, quiser vir participar do Congresso de Adolescentes, está convidado também. Venha participar com a gente também na sexta à noite, a partir das 8 da noite. O pastor Thiago é o nosso preletor. E ele vai estar com a gente nesse final de semana, sexta, 8 da noite. Então, venha participar com a gente, sábado à tarde e à noite. A gente encerra no sábado à noite. Amém? Queridos, ainda continuando a nossa série de mensagens a respeito de siga-me, o convite que Cristo faz a nós. Não sou eu que escolho, aliás, sou eu que escolho segui-lo, e Ele nos convida a isso. E eu queria convidar você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. Ainda existe uma cruz. O texto começa onde Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O interessante é que eu estava lendo, eu costumo ler em outras versões, tenho muitas versões da Bíblia. E tem uma versão que me chamou muita atenção sobre alguns aspectos deste texto. Porque esse texto é um chamado ao discipulado. É um chamado ao discipulado contínuo. Não é só o momento onde você se diz discípulo de Cristo e você recebe os seus ensinamentos e você está pronto, você está apto a ser o discípulo. Mas este texto é Jesus dizendo: eu tenho que lhe ensinar toda a sua vida. Durante toda a sua vida eu tenho algo para lhe ensinar. E o interessante é que eu fui ler esse mesmo texto numa versão que é uma versão interpretada, que chama-se A Mensagem. E eu li esse texto e achei interessante e quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O mesmo texto na Mensagem diz assim: falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho. Para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim e do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem
irá envergonhar-se de vocês quando voltar à sua glória com o Pai e os santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. Verão o reino de Deus com os próprios olhos. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que Jesus diz que para que eu possa segui-lo, eu preciso aceitar a sua liderança. Ele é o meu líder. E eu acho muito interessante, porque normalmente na minha casa o meu filho tem essa brincadeira. Ele diz assim: eu sou o líder, eu saio na frente. Por que esse desejo está em nós de querer liderar? Desde pequenininho, ele já diz assim para mim: pai, eu sou o líder. E o líder vai na frente, segue à frente. E o interessante é que ele quer que a gente o siga, que a gente repita aquilo que ele faz. E muitas vezes fazer aquilo que ele quer e que ele deseja. Esse é o desejo dele. E esse é o desejo de Cristo para nós. Ele é o nosso líder. Ele pede: você deve aceitar a minha liderança. Mas qual é a liderança de Cristo? Como deve ser essa liderança? Ora, ser guiado por Cristo, a gente sabe que Ele vai mostrar este caminho. O caminho que a gente deve seguir. O líder Cristo é algo que Ele transmite para a gente uma confiança. Ora, ninguém segue um líder que não confia. A gente olha para os líderes que a gente vê hoje dentro do nosso país e a gente não confia. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança no nosso líder maior, que é Jesus Cristo. Nele sim a gente pode confiar. Porque a forma como Ele comunica-se conosco, a forma como Ele fala conosco, é algo que é doce. A sua comunicação é clara, é muito clara. E a gente se depara com textos onde Jesus fala isso para os seus. Eu não posso falar das coisas que são do céu, porque vocês não vão entender. E eu lhe explico através de parábolas, que são mais fáceis de entender. Porque o verdadeiro líder, ele fala fácil. Ele quer que você cresça, que você aprenda. Uma outra característica que Jesus tem como seu líder é que ele delega. Ele veio, ele esteve entre nós, ele escolheu 12, e desses 12, ele disse: vá, pregue a palavra, batize, cuide, ame. Ele delegou isso. Ele é o líder que simplesmente transfere isso, ele entrega aos seus. E algo muito claro na vida de Jesus Cristo, como líder, ele era humilde. A sua humildade chegou ao ponto de lavar aos pés dos seus discípulos, onde ele pegou cada um e lavou os seus pés. E Pedro chega para ele e diz: Senhor, você não pode lavar, tu és um mestre, tu não pode lavar os meus pés. Ele disse: se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, naquela forma como ele era, né, ele diz assim: então me lave todo. Ele disse: não, basta só os pés, basta só os pés. E a gente precisa entender que quando eu desejo seguir a Cristo, eu tenho que aceitar a sua forma de liderar, a sua liderança. E algo tremendo que ele demonstra essa forma de liderar é quando ele, no Sermão do Monte, ele fala que os líderes, que ele como líder, o exemplo que ele nos dá é que nós temos que ser pobres de espírito. Não estou copiando a mensagem do pastor Tiago da manhã, mas o que eu quero dizer é que ele citou isso pela manhã e eu achei muito interessante, porque ele já explicou pela manhã o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é a minha dependência dele. E ele ensina isso como líder. Na sua liderança, ele ensina que eu preciso depender como ele dependia do Pai. Eu dependo também dele como meu Salvador, porque essa é a riqueza da atitude de servir. É quando eu reconheço, né, a minha dependência dele. E ele continua dizendo que ele é sensível. Jesus chorou. A sua sensibilidade, isso ele transfere também para o outro. Ele diz: eu sou sensível.
sensibiliza com os outros. Ele é um líder que consegue expressar seus sentimentos e envolve os seus liderados na missão. Esse é o líder, é aquele que eu olho para ele e digo, eu quero ser como ele, eu quero seguir o que ele segue. Ele foi humilde, adquiriu uma capacidade de e essa humildade dele dá a ele a capacidade de liderar por muito e muito tempo. E todos que olham para essa liderança, que seguem isso, que enxergam essa forma humilde de liderar, são pessoas que cometem poucos erros, que alcançam grandes resultados, assim como ele alcançou grandes resultados. Ele ensina também que ele precisa ser justo. Alcançam aqueles que são justos, líderes que são justos, alcançam resultados duradouros. Líderes conseguem servir as pessoas que têm um senso de justiça afinado. Aquele que é justo tem esse feeling, essa justiça, porque entende o que é ser, o que é a justiça de Deus. Não é fazer justiça com as próprias mãos, mas entender de que é usado por Deus para fazer a justiça. Mas como eu sou usado por Deus para fazer essa justiça? Qual é o exemplo que Cristo nos dá para que possamos ser justos e fazermos a justiça? É quando fazemos a nossa parte. É quando reconhecemos que nós estamos aqui com um objetivo, que é cumprir a vontade dEle. E quando você faz aquilo que é a vontade dEle, você faz justiça nesse mundo. Ele nos ensina como um grande líder a sermos misericordiosos. A misericórdia, aliada ao senso de justiça de um líder, faz com que os parâmetros de serviço se tornem transparentes e não interesseiros. Ele é misericordioso. Ele também é puro. É um líder que, comprometido com a verdade, normalmente consegue servir quando tem um coração puro. Um coração puro é fruto daquilo que o líder tem interiormente. Ele nos ensina como a pureza é importante na vida da gente. Quando a gente olha para ele e deseja seguir este líder, esta liderança, a gente reconhece que eu preciso ser como ele, semelhante a ele, na forma e na pureza da sua vida. Líderes pacificadores. Os pacificadores são reconhecidos como aqueles que podem intervir numa causa para alcançar resultados melhores. Você não vê Jesus Cristo como líder criando confusão. Você vê ele sempre buscando a paz. Eu me lembro muito bem do texto da mulher adúltera, onde ali estava aquela confusão, onde muitos queriam apedrejar aquela mulher pela culpa, por aquilo que ela fez. E eles questionam Jesus. E ele simplesmente, pacificamente, se agacha, escreve no chão, começa a escrever, vira para aqueles que estavam ali e dizem: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele busca a paz. Ele é pacificador, porque se ele naquele clima que estavam ali, qualquer atitude dele que fosse contrário a isso, o resultado seria catastrófico. Líderes perseguidos recebem recompensa. Na grande maioria dos casos, a perseguição é fruto da disposição do líder de pagar o preço. Jesus foi perseguido como líder. Ó, como ele foi perseguido. Ó, como ele foi questionado e como ele foi crucificado. Simplesmente porque ele foi um líder. Porque o desejo dele era pagar o preço. Era ali, o objetivo dele era vir e morrer. E pagar ali, por mim e por você, aquele local. Onde era que eu devia estar. E ele diz: não, este lugar é meu. E ele toma o nosso lugar ali. E serve como recompensa para aqueles que queriam ou que acusavam a nós. O segundo aspecto que a gente encontra nesse texto é que se você deseja seguir a Cristo, deve aceitar o seu comando, a autoridade constituída por Deus. E onde está a diferença da liderança para o comando? Bem,
A palavra autoridade, no original, ela significa exousia, no grego. Geralmente a gente pode traduzir como autoridade, e às vezes como poder. A origem da palavra está na ideia de poder de escolha, liberdade de agir, dar permissão. Você entregar a sua vida ao comando de Cristo, você está dizendo: eu dou a Ele o poder de escolher no meu lugar. Eu dou a Ele a liberdade de agir no meu lugar. Eu dou a Ele permissão na minha vida, de fazer aquilo que Ele deseja. O poder de autoridade é o direito de realizar certos atos e decisões, e acaba sendo associada com o poder de governar. A autoridade de Cristo, o comando dele, eu preciso reconhecer essa autoridade na minha vida. Eu preciso entender de que isso é mais importante. É quando eu deixo com que Ele guie a minha vida, com que Ele direcione e Ele tome as escolhas da minha vida, e não eu. Eu não posso escolher porque eu não sei. Eu não tenho nada. Eu sou pobre de espírito, sabe? Eu reconheci que eu não sou nada. Mas Ele sim. Ele é tudo. E essa autoridade de Jesus, ela é evidente. Jesus não precisou mostrar nenhuma carteira. Jesus não precisou mostrar nenhum título, nada. A autoridade de Jesus é sempre derivada de uma outra fonte. O próprio Deus que o exultava em autoridade. Jesus ensinava com tranquilidade e com total segurança. Não precisava mostrar quem Ele era. Simplesmente, não precisava dizer quem Ele era. Ele mostrava quem Ele era com suas atitudes. A autoridade que Ele tinha. Não há nenhuma evidência de esforço próprio por Cristo no exercício da sua autoridade. Isso é muito importante porque demonstra que a autoridade é sempre derivada dessa fonte do próprio Deus. O que a gente vê é que surge uma dúvida nesse caso. Surge a dúvida: se Jesus exercia autoridade de modo tranquilo, significa que não havia impedimentos para esse exercício? E a resposta para essa pergunta é que sim. Infelizmente havia impedimentos para essa autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus só tem ação em sua vida se você reconhece essa autoridade. Lucas capítulo 7, no versículo de 1 a 10, nós vamos encontrar a história do centurião de Cafarnaum. Você vai encontrar ali uma autoridade que reconhece uma outra autoridade. Ele sabia, ele disse: eu tenho servos, eu digo ele vai, ele vai. Eu digo ele venha e ele vem. Ele sabia. E ele chega diante de Jesus e disse: você não precisa ir. Eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço o seu poder. Eu reconheço em você, Jesus Cristo, um homem que tem poder e pode fazer as coisas daí mesmo. Eu dou a você a permissão de agir, o poder de escolha. Faça a sua vontade. E Jesus, diante desse exemplo, Ele diz: nunca houve fé tão grande como essa. Aquele homem reconheceu realmente aquela autoridade. E a autoridade de Jesus nos faz completa libertação, restauração com Deus, o perdão dos nossos pecados, nada menos do que uma vida abundante, inclusão na intimidade com Deus como filhinhos do próprio Criador. Isso é que é maravilhoso, quando a gente se depara com essa autoridade e vê o que Ele faz na nossa vida, o que Ele deseja fazer em nós, que é nos libertar, é restaurar esse relacionamento com Deus, aquele que nos criou. A autoridade de Jesus dá propósito às nossas vidas, e esse propósito é essencialmente missionário. Isso é muito interessante, porque só Ele pode tem essa autoridade de nos tornar missionários. A grande comissão, Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20 diz isso. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele tem autoridade de enviar você, Ele tem autoridade de lhe dar poder, Ele tem autoridade de dizer a você: faça com o próximo o que eu estou fazendo com você. Se eu lhe tornei um discípulo, faça discípulo. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade entender de que nós fomos chamados para isso. Porque se eu entendo que eu sigo o Cristo, se eu tenho este desejo, se eu dei a Ele a autoridade sobre a minha vida, eu preciso obedecer a esse chamado. O terceiro aspecto que Jesus fala nesse texto também é a respeito do sofrimento. O interessante é que quando a gente permite com que Ele esteja no comando, é o meu líder, Ele está comandando a minha vida, Ele tem a permissão de fazer o que Ele quiser na minha vida, muitas vezes nós somos provados. E provação não tem nada a ver com tentação. Deus não tenta ninguém. Ele prova o seu filho. Mas por que Ele prova? Porque a provação é para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Quando a gente passa por provações, por sofrimentos, isso tem que ser algo que a gente deseje. Paulo fala sobre isso. A gente precisa desejar viver dessa forma. Mas o sofrimento que ele fala, mas é no sentido de aprendizado. É porque para nós, muitas vezes, a gente entende a palavra como sofrimento, como aquela questão da dor, da perda, de algo que a gente não gosta. Mas o que Ele quer tratar na nossa vida é cumprir aquilo que é para você, porque você está aqui neste mundo. Ele tem um plano para a nossa vida e a gente precisa ser provado para isso. Somos provados para aperfeiçoar o nosso caráter. O nosso caráter tem que ser igual ao do Cristo. Nós temos que ser igual a Ele. Essa é a nosso objetivo. É ser semelhante ao Cristo. Eu preciso fazer com que as minhas falas, as minhas atitudes, a forma como eu lido com as situações, seja igual a de Cristo. E eu pergunto, será que a gente tem feito isso? Tem um livro que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, será que eu tenho feito igual a Jesus? E essas provações nos fazem aperfeiçoar o nosso caráter, nos fazem igual a Ele, nos fazem semelhantes a Ele. Somos provados porque Deus disciplina o filho que Ele ama. Muitas vezes dentro do nosso correr da vida, nós saímos daquilo que é o objetivo dEle para a nossa vida. E a disciplina é Ele nos trazer de volta com o amor dEle. É nos trazer de volta para o seu relacionamento. É nos trazer de volta para aquilo que Ele nos preparou para nós. Para aquilo que Ele pensou para nós. O plano dEle para nós. E Ele ama. Quem disciplina, ama. Somos provados para identificar nossa verdadeira identidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa verdadeira identidade é parecer com o Cristo. Nós fomos feitos para parecer com o Cristo. Por isso que ele diz, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí está também Cristo. E ele diz, você foi feito para se parecer com o meu filho. Você foi feito para poder ser semelhante a Ele no seu agir, na sua forma de amar. O amor sacrificial, o amor ágape, aquele amor que é incondicional. Eu não preciso, esse foi o amor de Cristo por nós. O amor ágape, que Ele não pediu nada por Ele mesmo, por desejo dEle, Ele serviu. E por desejo dEle, Ele se deu por cada um de nós.
Versículo 26 diz: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando eu vier na sua glória, e a do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que aqui estão alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Ora, que desejo é esse nosso, se não ver a glória de Deus? Que desejo, quando eu penso em seguir a Cristo, de que é estar com Ele eternamente. Quando eu penso neste convite que Ele me faz de tomar a minha cruz e seguir a sua liderança, seguir o seu comando, entender que o sofrimento que passamos na nossa vida é para provar, é para nos moldar, nos lapidar e nos fazer cada dia mais parecidos com o seu Filho, porque Ele nos promete que estaremos com Ele, e que muitos, a qual têm esse desejo, têm buscado viver dessa forma, e buscado seguir a este Mestre, a sua liderança, não verá a morte, e verá o reino de Deus, porque Ele é o centro da nossa vida. Ele tem que ser o objetivo da nossa vida. É a Ele que eu tenho que seguir. Ele é o centro da nossa vida. Entrego, Senhor, a Ti, Senhor, os desejos da minha vida. Senhor, Tu tens liberdade na minha vida para fazer aquilo que Tu queres, que Tu desejas, Senhor. E eu sei que muito daquilo que passamos, ó Senhor, muito daquilo que vivemos, é porque Tu queres nos tornar semelhante ao Teu Filho. Lapidar a nossa vida, o nosso caráter, aquilo, Senhor, que nós somos, e nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Teu Filho. Senhor Jesus, nosso Mestre maior, nós Te amamos, ó Pai, e aqui estamos e nos submetemos, ó Senhor, a Ti, como nosso Mestre, e queremos, ó Senhor, cada dia da nossa vida, caminhar junto contigo, porque sabemos que Tu tens preparado algo, Senhor, para nós, e principalmente, Senhor, para que nós possamos fazer a diferença neste país, um país tão distorcido, ó Senhor, das suas éticas, ó Senhor, esse país que vive sem princípios, ó Senhor, sem valores. Nós queremos, ó Senhor, demonstrar o princípio e os valores que estão registrados na Tua palavra, Senhor, que esses façam parte da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por usar cada um de nós no Teu reino, Senhor, no trabalho do Teu reino. Tu tens nos comissionado, Senhor, diariamente, a sermos missionários, a sermos, ó Senhor, propagadores da Tua palavra, mas principalmente, Senhor, propagadores do Teu amor. Que este amor, Senhor, chegue àqueles que necessitam. Que esse amor, Senhor, sempre esteja em nosso coração, porque reconhecemos, ó Senhor, que Tu és o centro na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por aquilo que nós aqui podemos ouvir, Senhor, de Ti, os ensinamentos que Tu tens para nós, e que esses ensinamentos possam nos ajudar nesta semana, Senhor, que começa, que a partir de amanhã, Senhor, que os nossos comportamentos, nossas atitudes reflitam, Senhor, a imagem do Teu Filho. Que esta semana seja uma semana de bênção na vida, Senhor, daqueles que estão aqui. Porque hoje reconhecem, Senhor, a Tua liderança sobre sua vida. E sabem do seu papel, Pai, a cumprir. E sabe, Senhor, que nós fomos feitos à Tua imagem e semelhança. E que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do Seu Filho Jesus, e a divina consolação do Espírito Santo, e seja com todo o Teu povo, com esta igreja, e com todos aqueles que Te servem, Senhor,
que reconhecem a Ti como o único Salvador no mundo inteiro. Amém.